Glória a Deus, meus amados, graças e paz. Aleluia. Como é bom estar com vocês. Deus é fiel. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Nosso coração estremeceu de alegria. Nosso coração exultou ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quando eu cheguei ali, aí deu uma fraqueza nas pernas, né? Quando eu vi a pastora Cris ali, aí eu tombei aqui um pouquinho para o lado, mas quando eu peguei na mão dela, ela me sustentou. Glória a Deus. Deus é fiel. Meus queridos, eu amanheci o dia com uma frase no coração. E quando deu 5 horas da manhã, eu fiquei embolando na cama sem entender nada. E essa frase no meu coração. Quando foi mais ou menos 8 horas, o pastor me liga. E ele disse: filho, tem uma missão para você. Eu disse: bati continência pelo telefone, não deu para ver, mas bati. Eu disse: eis-me aqui. E ele disse: você traz a palavra hoje no primeiro culto? Eu disse: em nome de Jesus, com muita glória. E a frase que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã foi: Deus tem o caminho. Deus tem o caminho. Eu fiquei um pouco intrigado, né, quando eu fui escrever, que eu disse: por que não um caminho, mas o caminho? É porque é único e você vai entender. E eu quero começar lendo no Antigo Testamento, e nós vamos parar falando sobre Jesus, sempre esse nome que é digno de toda honra e de toda glória. Mas o livro que nós vamos ler é em Êxodo, capítulo 14, versículo 16. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 16. Eu sei que muitas das vezes o Senhor tem ministrado nesse texto, e um dos momentos que os filhos de Israel estavam vivenciando uma agonia está escrito em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 16. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Meus queridos, esse texto que nós lemos dentro de Êxodo, ele é um momento muito decisivo na vida do povo do Senhor. Uma trajetória, um chamado que iniciou na vida de Moisés, um clamor que chegou aos céus, um homem levantado, uma grande batalha de Deus e os deuses do Egito, e a vitória sendo do Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. E agora Deus, Ele está guiando um povo em um ambiente que não era qualquer tipo de ambiente. Era o deserto, uma trajetória que aparentemente deveria ser curta, mas todos nós sabemos a narratória de toda a história no geral, que essa caminhada durou mais de anos, mais de 40 anos, e o povo pôde desfrutar da terra. Mas aqui nós vamos ver que o povo havia basicamente recém-saído do Egito, e uma grande multidão que agora o versículo que antecede este que nós acabamos de ler, vai dizer que o Senhor vai falar com Moisés, dizendo: Moisés, diga aos filhos de Israel agora, Moisés, que parem a caminhada, que parem a marcha, que parem de avançar, e que acampe em Piairote, entre Baal, entre Migdol e o mar. E é incrível que quando o povo vai começar a acampar, a fazer e está aprontando seu equipamento de descanso, de repouso, recuperando as forças, o povo não sabe, mas Moisés já está ciente do que haveria de acontecer, porque Deus, na verdade, está traçando um
plano. E entenda que verdadeiramente nós estamos dentro de um caminho. O povo está dentro deste caminho que Deus está direcionando. Versículos anteriores vai dizer que o Senhor de dia guiava o povo numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. E nunca se apartou nem de dia nem de noite o Senhor da presença do povo. O Senhor era quem guiava o seu povo. Então o Senhor estava dizendo: Moisés, agora eu quero que vocês descansem, eu quero que vocês recuperem a força, eu quero que vocês entendam agora que é para parar a caminhada, acampem aqui. Só que aí Moisés continua ouvindo o que Deus estava lhe falando. Deus diz: Moisés, enquanto vocês estão acampando, eu vou endurecer o coração de Faraó. Enquanto vocês estão aprontando aí um momento de repouso, de descanso, eu vou endurecer o coração de Faraó e vou fazer com que ele se levante e torne a vos perseguir. Moisés calado estava. Eu fico tentando imaginar essa situação. Moisés ouvindo, calado estava, calado ficou. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu fiquei calado. Calado eu estava, calado fiquei, não disse foi nada. Moisés não disse nada e o Senhor continuou dizendo, porque não parou por aí. Ele disse: Moisés, mas tem uma coisa. No meio de tudo isso eu vou ser glorificado. No meio de tudo isso, meu nome vai ser glorificado. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, Moisés. Você entende que Deus ele tem um formato de trabalhar. E no percurso que Deus ele vai direcionar, tem dessas coisas. Deus às vezes manda descansar, Deus manda recuperar força, Deus manda você repousar. E enquanto você faz isso, Deus faz o quê? Trabalha. Você já ouviu alguém dizer que Deus está trabalhando e dizendo descanse? Pronto, era o que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, diga ao povo que descanse, porque enquanto eles estão descansando, eu estarei trabalhando. Eu vou fazer com que o inimigo se levante, endureça o coração, persiga, mas o meu nome vai ser glorificado em tudo isso. Você descansa e eu trabalho. Você descansa e eu planejo. Você descansa e eu vou arquitetando tudo. Aleluia. Libere essa palavra. Era só a introdução, mas libere para alguém do seu lado. Diga descanse. Talvez ele esteja precisando ouvir isso nesta tarde. Descanse. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Diga para ele: enquanto você descansa, tem um plano sendo traçado lá no céu ao seu favor. Diga glória a Deus. Aleluia. Entenda que este é o caminho, só que agora eles estão parados. E não é que tudo começou a acontecer como Deus disse. De repente, a multidão é recebida com a presença de Faraó. E aí começa o alvoroço. Moisés, no meio de todo aquele povo, chega o primeiro e diz: vamos morrer. Chega o segundo e diz: vamos ser capturados de novo. Chega o terceiro e diz: nós vamos voltar para o Egito. Chega o quarto e diz: foi para isso que tu nos tirastes de lá para cá? Chega o quinto e diz: aqui vai ser a nossa sepultura. Chega o sexto e diz: vocês estão vendo como é que eles se levantaram para tentar contra nós. E aí o que é que acontece? Moisés olha, porque é o seguinte, irmão, no meio de tanto aperto, Moisés ele vai olhar para a fé e a realidade. E a fé mostrava que ele não estava só, porque Deus em todo momento estava com ele. Mas a realidade verdadeiramente mostrava o quê? Um povo que não sabia lutar versus uma nação, uma potência bélica que estava vindo capturar. E o que é que ele faz? Clamou a Deus. Quando Deus responde, aí Deus diz: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Por que você clama a mim? Eu tenho uma nova palavra. Eu tenho um novo direcionamento. Eu
tenho algo para lhe dizer. Diga agora aos filhos de Israel que é hora de marchar. Diga agora aos filhos de Israel que é hora de marchar. Diga agora aos filhos de Israel que é hora de avançar. Diga agora aos filhos de Israel que é hora de progredir. Irmãos, receber uma palavra profética é bom, é arrepiante, é tremendo, mas é muito bom quando a gente está entendendo o cenário. Quando o cenário está favorável aos nossos olhos. Pastor Anderson, e o que é que o Senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo para você que quando Deus fala para Moisés dizendo: diga ao povo de Israel que marche, irmão, marchar para onde? Avançar para onde? Se aonde eles estavam não tinha saída, não tinha para onde ir, estavam ali em um vocabulário nosso, encurralados, não tinha o que fazer, ir para onde? Marchar para onde? Avançar para onde? Mas Deus estava dizendo: diga aos filhos de Israel que marche. Você vai ficar com a palavra de Deus ou com o que os seus olhos estão vendo? Isso é uma palavra profética. Aleluia. Você vai ficar com o que Deus está lhe dizendo ou vai permanecer com o que os teus olhos estão te mostrando? Os olhos mostravam o mar. Os olhos mostravam, aleluia, as nações vizinhas que, se soubessem que Israel estava ali, era morte certa. Mas Deus estava dizendo o quê? Marche. Deus estava dizendo o quê? Avance. Deus estava dizendo o quê? Você vai progredir, vai avançar. E o que é que eu faço com o cenário? É você acreditar no que Deus está dizendo. Por isso que ele vai continuar: Moisés, pegue aí, vai melhorando, para não dizer que vai piorando, porque com crente melhora. Aí Deus vai dizer: Moisés, pegue a vara, estenda sua mão, toque no mar, para que o mar se abra e os filhos de Israel possam atravessar a pés enxutos. Irmão, eu não sei se quando você leu isso você consegue imaginar, porque já estava difícil olhar para o cenário e ver que não tinha saída. Agora pegar a vara, apontar para o mar, tocar no mar e o mar se abrir. Irmãos, estamos falando de uma distância de mais ou menos 19 quilômetros de um lado para o outro. Mas quem foi que mandou? Quem foi que direcionou? Quem foi que deu a palavra? Quem é que está entregando o direcionamento? Aquele que não mente, aquele que a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, não há quem possa retirar o seu decreto, a sua vontade, a sua voz. Aleluia! Por isso que a única forma de, aleluia, entender é obedecer. Aleluia. Diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: a única forma de entender é obedecendo. Como é que eu faço? Se prepare para marchar. Mas não tem caminho. Se prepare para marchar. Mas a minha visão está me mostrando o contrário. Se prepare para marchar. Mas eu não estou conseguindo ver alternativa. Se prepare para marchar. Mas eu não estou conseguindo ver continuidade. Se prepare para marchar. Por quê? Porque a palavra veio do alto, veio na vertical, veio de lá para cá. Quando existe ligação, aleluia, do céu com a terra, quando a palavra vem, não adianta. Não adianta. E pastor, eu não vejo, mas a ordem é marche. Eita, existe uma grande perseguição vindo para tentar aleluia, provocar e levar em cativo. Mas a ordem é o quê? Marche. Existe um exército que se levantou, mas a ordem é o quê? Marche. Aleluia, tem fúria do inimigo, mas a ordem é o quê? Marche. O que é que acontece? O que está aqui?
Deus tem o caminho. Os olhos não veem, mas Deus tem o caminho. Às vezes a visão não permite contemplar, mas Deus tem um caminho. Eu não sei se você vai dar nome a este caminho, o mar que se abriu. Eu não sei se nesta tarde você vai dar nome a este caminho, o cano de escape de Deus. Eu não sei se nesta tarde você vai dar nome a este caminho, a providência de Deus. Eu não sei se você nesta tarde vai dar nome a este caminho, o milagre de Deus, mas eu vim nesta noite lhe dizer: Deus tem o caminho, ainda que a sua visão lhe mostre o contrário, Ele tem o caminho, e Ele está dando uma ordem nesta tarde: avance, continue, marche. Aleluia, aleluia. Quem recebe, glorifique a Ele. Aleluia. Diga para ele, diga para ela: Deus tem o caminho. Aleluia. Ô pastor, mas é assim mesmo com perseguição? É. Mas é assim mesmo não conseguindo entender nada? É. Mas é assim mesmo fugindo do meu controle? É. Mas é assim mesmo com a fúria do inimigo? É. Mas é assim mesmo eu não tendo condições de fazer nada? É. E de repente o povo começou a marchar. Por quê? Porque o caminho surgiu. Irmãos, quando eu estava na faculdade teológica, um grande debate se levantou. Teoria, aleluia, da razão versus a teoria do espiritual. E o debate era: os que eram de lá provar que o mar se abriu por um fenômeno da terra, e os de cá provar que o mar se abriu porque foi o Senhor quem fez o mar se abrir com um grande vento, conforme está na Bíblia. E é incrível que, pesquisando sobre isso, realmente existe alguns fatos que dizem que existia um dia no ano que, de acordo com um fenômeno, o vento soprava numa proporção que a maré baixava e se conseguia fazer este tipo de travessia. Quando eu li isso, eu disse: já perdeu. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi a pé enxuto e não era água na canela, nem água no joelho, nem água no pé. Era pés enxutos. Aleluia. Você crê em quê? No que vê ou na palavra que vem dele? Aleluia. Você acredita em quê? No que os teus olhos estão te mostrando ou na palavra liberada por Ele? E Ele está dizendo: eu tenho o caminho. Você já ouviu alguém dizer que tem o caminho das pedras? Não. Já sentou com alguém para tomar um café e alguém disse: não, eu tenho o caminho das pedras. Cola em mim que eu tenho o caminho das pedras. Fica perto de mim que eu tenho o caminho das pedras. Aleluia. Que eu sou desenrolado. Eu quero ver aí agora. Desenrola, meu filho. Desenrola para esse mar se abrir. Não dá. Desenrola para esse vento soprar. Não dá. Por quê? Porque somente Ele. Está escrito. Como? Como? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente Ele. Fala e o vento diz: sim, Senhor, mestre. Somente Ele fala e as águas dizem: é para já, agora mesmo. Somente Ele fala, aleluia, e a natureza lhe ouve e lhe obedece. Fora dele não há outro, aleluia. Mas eu não quero só meditar com vocês sobre esta passagem. Deus, Ele faz milagre, faz. Mas, incrivelmente, Jesus também vivenciou algo muito especial com os seus discípulos, que está inscrito em Marcos capítulo 4, versículo 35. A partir desse versículo nós vamos ver uma grande passagem. Eu sei que todos vocês conhecem essa passagem, eu quero que vocês abram comigo, por favor. É muito lindo
como Jesus ele faz. Jesus, no início do seu ministério, Jesus fazendo aquilo que veio para fazer. Desta feita agora o versículo vai dizer: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Meus queridos, esta passagem, ela é muito conhecida. Essa passagem que retrata um momento em que se levantou uma grande tempestade, retrata um momento em que o mar ficou bravio, retrata um momento em que o vento soprou fortemente. Mas aqui eu quero trazer algumas pontuações. A primeira, mais uma vez, agora Deus na terra, Jesus Cristo, o Nazareno, está dando uma direção. Qual é? Passemos para o outro lado. Lá no Êxodo foi marche. Agora passemos para o outro lado. E é incrível, irmãos, que quando Jesus diz isso, passemos para o outro lado, aí os discípulos que não são besta, vai dizer assim: mestre, ainda bem que o Senhor falou no plural, o Senhor vem conosco também. O texto diz, e eles pegaram a Jesus, perceba, e levaram. Perceba que não foi um convite. Mestre, o Senhor vem também? Não. Mestre, o Senhor tem que estar conosco. Venha. E Jesus foi. Perceba um terceiro ponto. Existia o barco que Jesus estava e existia outros barcos que Jesus não estava. E isso também me chamou a atenção. Quando eles estão indo para o outro lado para chegar, perceba que aqui também é um caminho. Perceba que também era uma trajetória. Perceba que também era um caminho direcionado por Deus, por Jesus. É necessário passar, é necessário chegar do outro lado. E é incrível, irmãos, que todas as vezes que Deus ele fala desta forma, a maioria das vezes alguma coisa vai tentar se levantar para impedir. E Jesus, ele vai entrar no sono, vai descansar. E todos nós sabemos, e vem uma tão grande tempestade. Essa tempestade, o vento vai começar a açoitar, vai começar a fazer com que o mar fique bravio. E esta tempestade, o mar bravio, revolto, e as ondas vai começar a entrar dentro da embarcação. E os discípulos vão começar então a dizer: e agora vamos morrer aqui, vamos perecer aqui, vamos ser destruídos aqui. Agora é incrível, irmãos, é uma coisa: todos ali tinham experiência com a arte da pesca. Você já falou com um pescador alguma vez na sua vida? Pescador dizem que atribui até muita mentira, né, da parte de pescador, mas não vamos falar da parte da mentira não, só da parte da verdade, aleluia. E pescador que você vai conversar com ele, ele diz: eu peguei um peixe desse tamanho, e aquela coisa toda, e eu peguei, pulei lá e peguei e agarrei ele com a mão. Aquele negócio que pescador fala, mas tem pescador verdadeiro, em nome de Jesus. Mas uma coisa interessante é que todas as vezes que você vai conversar com um pescador, você já percebeu que ele sabe quando a maré está boa. Ele sabe quando a água está bacana para pescar. Ele sabe o momento, o horário que normalmente aquele peixe ele vem ou para reproduzir ou para se alimentar, e é a hora de pescar aquele peixe. O que é que eu estou querendo dizer? Que ali, irmãos, tinha gente experiente. Gente experiente com a arte da pesca e, logicamente, também com as condições climáticas do mar. Só, irmãos, que aquela tempestade foi diferente. Ninguém conseguiu prever. Ninguém conseguiu olhar e dizer: rapaz, esses dias eu estava vendo um stories, né? Agora aí na praia, uma pessoa falando com aquelas pessoas que fazem passeio para as piscinas naturais, dizendo: vai chover hoje. E ele: olha, se você olhar para as nuvens naquela condição,
e elas estiverem ali, significa que não vai chover. Mas se elas estiverem aqui, iria chover. E estava tudo nublado. Ele disse, então a conclusão é que não vai chover. Eu digo, olha aí, tá vendo? A pessoa, Jesus disse, sabe que vai chover só por causa disso agora? Né? Aí, todos ali desesperados. Todos ali aflitos. E agora, vamos acordar o mestre. E agora, vamos até o mestre. E aonde estava o mestre? Dormindo. E aonde estava o mestre? Descansando. E é incrível que até dormindo Jesus fala. Diga, até dormindo Jesus fala. Diga, até dormindo Jesus ensina. Ensina o quê? Veja o cenário, Jesus dormindo, o mar batendo para lá, batendo para cá, a onda açoitando. Eu não sei como é que se consegue dormir com ondas batendo na embarcação, balança para lá, balança para cá, o vento açoita para lá, açoita para cá, mas Jesus estava dormindo. E os discípulos como aflitos, e os discípulos como temendo, e os discípulos como dizendo, vamos morrer. Tanto é que ele chega e diz, mestre, nos acuda, porque nós vamos morrer. O Senhor não está vendo não que nós vamos morrer? O Senhor não se importa não que nós venhamos a perecer, mestre? Aí Jesus se desperta. Pastor, e o que é que eu aprendo com isso? Irmãos, é o vento soprando e Jesus descansando. Se você não aprender nada com isso, é o mar revolta e Jesus descansando. É Jesus dizendo, meu filho, você precisa aprender a descansar no meio da tormenta. Meu filho, você precisa aprender a descansar no meio do reboliço do vendaval. Você tem que aprender a descansar no meio do vento forte. Por quê? Porque uma palavra foi liberada. Qual? Passemos para o outro lado. E quem liberou? Jesus. Irmãos, se pipoca tudo, se arrebenta tudo, mas aquele barco não tinha como não chegar do outro lado, porque quem direcionou, quem liberou a palavra foi Jesus. Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão, por favor, levante. Olhe, receba essa palavra. A palavra permanece de pé porque foi Jesus quem liberou. A palavra permanece firme porque foi Jesus que liberou. A palavra permanece fiel porque foi Jesus que liberou. A palavra permanece verdadeira porque foi Jesus que liberou. A palavra permanece poderosa porque foi Jesus quem liberou. Para supriar la baracé. Aleluia. E agora, por que temeis, homens de pequena fé? Vento, eu te repreendo. Mar, te aquieta. Irmãos, tem algo interessante. Quem deu a ordem? Jesus. Então siga. Quem deu a missão? Jesus. Aprenda uma coisa nesta tarde. O vendaval, o vento forte, a tempestade, o furacão, o tornado, as ondas fortes, nada disso alteram a palavra que foi liberada por Jesus. Você pode dizer amém? Porque, vou ler para você, Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3, parte B. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Como? Não sei. Pastor, e como é que eu descanso? Aprenda com Jesus. Pastor, e como é que eu fico tranquilo? Aprenda com Jesus. E é um vendaval para lá e para cá? É. E tem caminho desse jeito? Tem. E tem caminho assim com o vento soprando parecendo que vai arrancar tudo? Tem.
E tem caminho desse jeito, parecendo que eu não vou sobreviver. Tem. E tem caminho desse jeito, parecendo que eu vou parar aqui, que é o fim. Tem. Jesus tem o seu caminho, mas deixa eu lhe dizer uma coisa é certa: o que os discípulos vivenciaram naquele barco, os outros não estavam podendo vivenciar. O que? A presença do Mestre estava com ele. Entenda, já ouviu o ditado que o sol nasce para todos? Já. Tempestade também se levanta para todos, sim. A diferença está onde? Em quem está com você nesta tempestade, em quem está com você neste caminho. Quando você entende que o caminho que Deus preparou para você é diferente do caminho que você achava que ia dar certo para você, do caminho que você trilhou para você, do caminho que você planejou para você, do caminho que você pensou para você, do caminho que você sonhou para você. Ô pastor, libere isso. Não vou liberar sim. Deus tem o caminho para você. E se for deserto preparado por Ele, se prepare, porque neste deserto vai ter maná caindo do céu. Neste deserto, porque foi Ele quem preparou. Neste deserto vai ter rocha dando água para você. Por quê? Porque foi Ele quem preparou. Neste deserto vai ter codornizes vindo para você. Por quê? Porque o caminho é dele, é o caminho dele. Neste deserto Ele vai fazer jorrar água para você. Nesse deserto o sol não vai te parar. Por quê? Porque Ele preparou este caminho para você. Nesse deserto a noite não vai te matar. Por quê? Porque Ele preparou este caminho para você. E no final vai haver Canaã, terra que manda leite e mel. Por quê? Porque este é o caminho que Deus preparou para você. E se for vendaval, e se for tempestade, foi Ele quem preparou, foi Ele quem ditou, foi Ele quem mandou, foi Ele quem disse entre, foi Ele quem disse comece, foi Ele quem disse avance. Então não se preocupe, você vai chegar. Pastor, mas tem alguém chegando primeiro do que eu. Mas você vai chegar. Pastor, mas tem alguém mais rápido. Mas você vai chegar. Mas pastor, e esse vento todinho? Faz parte. Pastor, e esse vendaval todinho? Faz parte. Pastor, e esse reboliço todinho? Faz parte. Agora, se prepare para uma coisa. O quê? Depois que todos atravessaram o mar, recapitulando, alguém pegou o tamborinho, alguém pegou os instrumentos de som e disse: bendito seja o nome do Senhor. Lá vem Miriam, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. E o mar se fechando. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. E Faraó se afogando. Maravilhas fazes tu. E um coral se levantou para cantar. Não há outro igual a ti. Aleluia. 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 Senhor. E quando o vento cessou e o mar se acalmou, uma grande bonança veio. E alguém começou a dizer: quem é este? Quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. É Jesus, o Nazareno. Aleluia! A Ele. Ala sub
própria. É Jesus. Mas não parou por aqui, irmãos. Eu não posso entregar o microfone, porque um dia, de tanto preparar caminho para os seus na terra, isso foi gerando tanto amor. Isso foi gerando tanto amor. Foi tão grande amor que ele disse: agora eu vou mandar o caminho. Agora eu vou mandar o caminho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E quem é esse? Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Agora a trajetória é nova. Para onde? Para uma Canaã celestial. Agora o destino é para o lugar que ele disse: eu irei para o meu Pai, e eu farei, aleluia, prepararei moradia para vocês, e eu depois voltarei para levá-los comigo, e para estares como aonde eu estarei, comigo. Este caminho incrível, que quando Jesus começa a falar, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Todos conhecem João, capítulo de número 14. Por isso, o tema: Deus tem o caminho. Porque Jesus não é um caminho. Não existe outro caminho para o céu sem ser por Ele. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não existe outro caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É incrível, irmãos, que o verso de número 5, o que antecede este verso, Jesus nesses textos, ele vai estar em diálogo com os seus discípulos. E em diálogo com os seus discípulos, ele vai começar a falar: ô filhos, vocês não sabem como é lindo lá. É tão lindo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ô filhos, se não fosse assim, por isso que eu tenho dito que eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar para que vocês entendam e saibam que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Agora só tem uma forma de ir para este lugar. Só tem uma forma de chegar lá, por mim. Só tem uma forma de chegar lá, através de mim. Porque eu, filhos, sou o caminho. Aí Tomé olha e diz: ô mestre, todo mundo já começou a ficar com o coração aflito. Começou a dar uma ansiedade há 2000 anos atrás, sabe? Uma crise de ansiedade. Aí Tomé olha e diz: ô Jesus, e como é que é esse negócio? O Senhor já está dizendo que vai embora. O Senhor mal chegou aqui. O Senhor já está dizendo que vai. O que é que vai ser? Jesus, e agora? O que é que vai ser? O que é que vai ser de nós? Como é que é esse caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. O Senhor, que caminho é esse? Ah, Tomé, que caminho é esse? Tomé, é um caminho que você só consegue entender se você conhecer a mim. Tomé,
Porque conhecendo a mim, Tomé, você vai conhecer o meu Pai. Tomé. E é assim que acontece, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só, irmãos, que quando Jesus ele está falando isso, Jesus está antecipando os fatos. Jesus está trazendo à memória o que ele disse em uma pregação, dizendo: ei, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Aí Jesus está dizendo: nesse caminho, Tomé, tem cruz. Tomé, nesse caminho, você ainda não sabe, mas tem açoite. Tomé, esse caminho, você ainda não sabe, Tomé, mas tem que negar a si mesmo. Este caminho, você não sabe, mas ele é estreito. Mas está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Apenas a parte A. Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Pastor, e o que é isso? Tem cruz, mas se vencer, tem uma herança preparada. Pastor, o que é? Tem espinho, mas se vencer, tem uma herança preparada. Pastor, e o que é? Tem o peso, tem que negar a si mesmo? Tem, mas se vencer, tem uma herança preparada. Pastor, mas é estreito? É estreito, mas se vencer, tem muitas moradas. Irei eu para a linda cidade, somente por esse caminho Jesus me dará um lugar. Com os crentes, é antiga, mas louva comigo. Do céu, tenho muita saudade da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. O fim deste caminho, o fim deste trajeto, o fim desta caminhada que nós, todos os dias, em segundos, minutos, horas, dias e anos, até que Ele venha, trilhamos. E o final deste caminho é o céu, filho. O final deste caminho é Ele. Somente por Ele podemos acessar. Somente através dEle, conhecendo mais dEle, se aproximando dEle, seguindo a Ele, avançando com Ele, ouvindo a Ele, sensível a Ele, abrindo o coração para Ele, fazendo de você moradia dEle, é que consegue chegar lá. Fique de pé, por favor. E eu convido o ministério de louvor em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Deus tem o caminho. Eu não posso passar o microfone enquanto o ministério de louvor se prepara para saber nesta tarde se tem alguém nesta tarde que queira acessar a este caminho, que é Jesus. Conhecer a este caminho que Paulo
escrevendo aos Coríntios, disse: mas se crerdes e confessardes ao Senhor como Salvador, verdadeiramente sereis salvo. Tem alguém nesta tarde, neste início de noite, que quer aceitar a Jesus, que quer tomar esta decisão de acessar este caminho que é precioso, este caminho que é maravilhoso, este caminho que só foi liberado este acesso por Jesus, através de amor. O amor, um tão grande amor, para que pudéssemos trilhar neste caminho. E nesta tarde, o Senhor Jesus convida você, chama você para este caminho. Vamos avançar neste caminho, vamos trilhar este caminho, vamos até o dia da chegada. E quando é esta chegada? Um dia a qual a trombeta vai soar. E quando esse dia chegar, meus amados, quando esse dia chegar, não haverá preocupação para os que estão em Cristo em vida, nem para os que dormem em Cristo. Porque aos que dormem serão ressuscitados primeiro. Aleluia. E os que vivem, eles em segundo serão transformados e elevados em arrebatamento. Aleluia. Ministério Louvor, louva ao Senhor.